Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Vamos escutar uma página de preparação, prestar bastante atenção, que ela sempre nos traz uma mensagem edificante, que fala conosco. Logo em seguida a nossa prece, e depois a nossa irmã Michele vai trazer a página do Evangelho da noite de hoje, estreando conosco. Vamos ouvir a página. Uma boa noite a todos vocês aqui presentes. Uma boa noite para você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, acompanhando aqui do livro Fonte Viva, a psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 57, Apóstolos. Porque tem para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, os anjos e aos homens. Está em Paulo, 1 Coríntios 4, 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe de recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestral das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios, a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados e a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis
para a humanidade inteira, como nada. É por acaso, isso aqui é uma continuação do nosso encontro de mediunidade que ocorreu no domingo passado. Graças a Deus. Graças a Deus. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, para esse encontro contigo, onde viemos te buscar, Senhor, através desta reunião, através desta casa, que nos acolhe também. Assim como tu, está sempre a nos convidar. Segue-me. Segue-me tu. Venha. Como o Senhor sempre nos diz, porque eu sou o caminho da verdade e da vida. E aqui estamos, Senhor, a te seguir, a buscar através da tua página do teu Evangelho, que será nos oferecido na noite de hoje, as orientações, Senhor, as bênçãos, os bálsamos, para o nosso despertar, para o nosso melhoramento do corpo físico, mas também espiritual. E por isso tudo, Senhor, que já recebemos até agora, só temos a te agradecer. Essa oportunidade bendita de poder aqui estar. E rogando a ti que nunca nos falte. Que possamos ter sempre uma porta aberta nesta casa para nos acolher. Que possamos ter sempre a palavra do teu Evangelho para nos consolar. Rogamos, Senhor, que essas bênçãos que nos rodeiam se estendam a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de ti. Aonde tiver um irmão com o coração aflito, os seus pensamentos desnorteados, que os teus missionários da luz, Senhor, toque-os e os despertem e os auxiliem em suas necessidades. Passando pelos hospitais, pelos asilos, pelos manicômios, pelas casas de recuperação, pelos orfanatos, pelas ruas, Senhor, mas também aqueles que deixamos em nossos lares e por aqueles que não têm quem peça por eles. Enfim, Senhor, onde todos nós juntos, numa só voz, possamos dar graças a Deus por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. E assim, Senhor, envolvidos nessa vibração, te pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos ouvir então agora a nossa irmã Michele com a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos. Hoje a gente vai dividir um pouquinho, vai dar continuidade do capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Vamos ver o item 7 e 8. Convidar os pobres e estropiados. Jesus, os ensinamentos dele sempre foram dirigidos para todos nós em todos os tempos e até hoje. E a linguagem de Jesus, ela era uma linguagem meio figurada. E para o
os homens, ainda incapazes de compreender os fios delicados do pensamento, Jesus às vezes precisava usar de imagens mais fortes. E aí Jesus vem convidar os pobres e os estrupiados. Mas quem seriam essas pessoas? Quem seriam os pobres e os estrupiados? Seriam os nossos irmãos mais necessitados. São aqueles que não têm condições de retribuir o nosso convite, a nossa doação, a nossa visita, enfim, a nossa atenção. Mas a chave para o entendimento está na frase que contém o texto, lá no item 8, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que te retribuir. Jesus ele prega o desinteresse pessoal na ação do bem. Porque Jesus era por amor. Tudo que Jesus fazia, nada ele pedia em troca. Ele nem esperava a retribuição. É bom quando a gente reúne os parentes em casa, os amigos. Essas reuniões festivas, né? Jantares, almoços, aniversários. Mas a gente sempre convida aqueles que de alguma forma vão nos retribuir. Ajudando na festa, dando um presente, indo lá para te ajudar a arrumar depois a bagunça que fica. Mas no texto, será que Jesus não poderia ter querido nos dizer que ao invés, ou melhor, no lugar dos amigos e dos familiares, que esses convidados fossem substituídos pelos mendigos da rua? Parece forte, né? Parece que a gente está colocando o dedo numa ferida e apertando, né? Porque a gente pouco para pensar. Porque a nossa caridade ela ainda é muito palpável. A nossa caridade é aquela que a gente ainda pode ver e pegar. Mas ela nem sempre sai verdadeiramente do nosso coração. Porque é mais fácil você tirar 50 centavos, R$2 do bolso e dar a alguém. Talvez você nunca mais venha a vê-lo novamente. Mas é mais difícil quando aquele irmão, com o odor um pouco mais forte, porque tem alguns dias que não toma banho, lhe pede um abraço. Ninguém vai querer dar. Ah, por que está sujo? Agora é porque tem a pandemia. Não pode mais abraçar, não pode mais beijar, não pode ter contato. Mas será que essa também não seria uma caridade? Tem um videozinho rolando aí pela internet muito interessante. Fica um rapaz na rua falando que perdeu um ente querido e tudo que ele queria era só um abraço. Poucas as pessoas abraçam ele. Acho que de todas que eu vi no vídeo, talvez 3 ou 4. E acho que a terceira que abraça ele, até uma senhora, ela chora muito. E ela diz: a coisa mais difícil do ser humano é abraçar verdadeiramente. Porque a gente abraça aquele que a gente vê em casa todos os dias, aquele amigo,
Mas já é um abraço rotineiro. Já criou um hábito. Nós fazemos todos os dias. Às vezes ele nem demanda mais amor e carinho. Porque já virou rotina. A gente já vai no automático. Mas o verdadeiro ato do bem a outros, ele é sempre realizado sem esperar retribuição e sem interesse de obter vantagens. Esse é o verdadeiro ato da caridade. Essa é a verdadeira caridade. Realmente fazer o bem sem esperar nada. Ainda é difícil. Mas Jesus não disse que seria fácil. E Ele nem pediu para que nós corrêssemos. Ele só pediu para que nós nos atentássemos. É um dia de cada vez. Mas será que a recomendação de Jesus é só apenas para quando tem festa? Porque ele fala aqui, né, da festa? Não. É para qualquer situação que nós venhamos a nos deparar com alguém um pouco mais necessitado que nós. Porque todos nós aqui temos necessidades. Alguns mais, outros menos, outras grandes, outras pequenas. Não importa. Cada um tem a sua necessidade. Do tamanho que cada um necessita carregar nesse momento. Mas aí Kardec lembra que a palavra banquete, ela pode também significar participação na abundância de que desfrutas. Porque receber parentes e amigos um pouco menos afortunados ou mais necessitados em casa é uma forma de ajudá-los. Com benevolência, sem ostentação. Lembrando sempre, mais do que tens necessidades maiores, existem outros irmãos. E eu torno a dizer, você amparar um amigo que está necessitado, um familiar que está necessitado, ainda nos é mais fácil. Porque eu já conheço. Eu sei com quem eu estou lidando, ou eu acho que eu sei. Aquela pessoa faz parte do meu convívio. Agora, quando bate na sua porta com alguém que você nem conhece te pedindo algo, muitas vezes nem a campainha a gente atende. Às vezes não. Às vezes por medo. Sim, hoje em dia está difícil. A gente não sabe o que a gente vai encontrar quando abrir a porta. Mas a nossa atitude, enquanto cristãos, quando auxiliamos os irmãos mais necessitados, deve ser de forma fraterna e discreta. Esses dias eu estava conversando com uma colega aqui da casa, que ela faz um trabalho bacana na rua, com os irmãos mais necessitados. E aí uma outra colega falou assim, mas você posta tudo na rede social? E ela disse assim, sim, eu posto não na intenção de me promover, mas para que as pessoas possam conhecer o trabalho e de repente se sentirem tocadas a ajudar. E eu achei legal, achei bacana a fala dela. Realmente, a internet está aí para ser usada. Só que às vezes a gente não sabe usar. Ela realmente não estava postando para se promover.
E foi legal, porque aí parece que naquela conversa ali já 2 pessoas se dispuseram a ajudar. Olha que bacana. De uma postagem, veio uma conversa, veio uma dúvida, ela esclareceu e já conseguiu umas 2 mãos amigas para ajudar. Ela soube usar bem a internet. E nós devemos fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. É tão bom quando a gente... Acredito que já deva ter acontecido com vocês, né? Quando alguém pede uma ajuda, pede um favor, seja o que for, e você faz tão espontaneamente que às vezes até você mesmo se assusta. Caramba, eu fiz isso. Ajudar uma coisa simples, uma coisa que a gente julga ser boba. Mas você fez tão bom coração que você não percebeu. Mas como é que a gente consegue exercitar diariamente essa lição de Jesus? Jesus deixou muitas lições, muitos trabalhos de casa, né? Algumas tarefas são dele. Eu compreendo que essa lição, ela nos faz refletir até que ponto nós, enquanto homens encarnados, estamos dando atenção aos poderosos, aos bem ajustados na sociedade. Porque às vezes a gente gosta de status. Estar com pessoas bem colocadas, estar com uma boa roupa. Nós gostamos disso. Em detrimento, em perda dos mais necessitados. Parece-nos que o tema desse ensinamento, Jesus está nos dizendo para que saibamos renunciar ao nosso comodismo. A fim de auxiliar aos mais carentes. E aí, mais uma vez eu repito, façamos o bem pelo bem, porque essa é a única fórmula, se é que existe uma fórmula, uma receita de bolo, né? Capaz de nos dar uma passagem mais tranquila por esse mundo de provas e expiações que é o planeta Terra. E aí, para encerrar, eu trouxe aqui um pedacinho de uma mensagem do livro Páginas do Espiritismo Cristão, psicografado por Rodolfo Caligari, Dar sem esperar retribuição. Lamentavelmente, quase todos nós encontramos ainda numa fase de evolução em que o egoísmo e a vaidade se constituem o móvel da maioria de nossas ações. Quase tudo o que empreendemos ou obedece a um cálculo interesse, ou visa a exaltação de nossa personalidade. Assim, quando promovemos uma festividade, colocamos entre os primeiros convidados aquele que, por sua posição na paisagem social, nos possa favorecer em algum propósito, ou então nos homens acaso com seu comparecimento, servindo-se a parentela e os amigos de cuja reciprocidade estamos seguros, aos quais
tratamos com toda a deferência, com o melhor sorriso nos lábios, enquanto evitamos receber ou mal suportamos os de condições humildes, que de modo nenhum poderão valer-nos ou recompensar-nos. Fazemos questão de oferecer aos nossos convidados os melhores comes e bebes, dependendo não raro pequenas fortunas que dariam para atender às necessidades de inúmeros desgraçados, os pobres, estropiados, coxos e cegos lembrados pelo Evangelho. Porém, para esses, nosso coração e nossa bolsa se mantêm fechados. E quando vez por outra lhe atiramos uma esmola, acreditamos ter feito muito, por sabermos, assim, tão insensíveis ao sofrimento alheio, é que Jesus nos estimula, procurando despertar-nos o sentimento de solidariedade humana. Quer isso dizer que o bem que façamos aqui na terra sem esperar retribuição, pelo só prazer de praticar, terá sua recompensa no outro lado da vida, onde as virtudes cristãs que tenhamos desenvolvidos nos situarão entre aqueles que, em paz com a própria consciência, gozam a aventura de serem bons. Muito obrigada a todos. Que possamos refletir melhor sobre nossas atitudes e nossas ações no bem. Uma boa noite a todos. Graças a Deus. Mais uma vez, unimos nossos pensamentos, agradecendo a Jesus por esse banquete da noite de hoje, que Ele nos ofereceu com o propósito de nos orientar, de nos despertar para todo esse amor de que Ele veio nos falar e fala, até hoje, com os nossos ouvidos. Gratidão, Senhor, por esses minutos que passaram tão rápido, mas que foi de fundamental importância para todos nós. Por todo esse consolo, por todas essas bênçãos, por todas essas energias que nos rodearam o tempo todo, com o propósito de nos fazer nos sentirmos melhores em nossas dores, melhorar nossos pensamentos, ligá-los à fé, à esperança, e nos ajudar a atuar cada vez mais na vida com boa vontade, com ânimo, com alegria, com determinação. Na certeza, Senhor, de dias melhores. Porque sempre lembramos de Ti, nos dizendo: tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também podeis vencer. E vamos juntos nessa certeza de que venceremos não o outro, mas nós mesmos. Venceremos o nosso desânimo, as nossas imperfeições, porque o Senhor também nos disse: tudo que eu faço, vós também podeis fazer. E aqui estamos, Senhor, na busca de realizar em nós os teus ensinamentos. Muito bem. Te pedimos, Senhor, que fique conosco
nessa segunda parte da nossa reunião, onde os nossos médiuns, passistas, trabalhadores de boa vontade, estão preparados como ferramentas afiadas para esse trabalho. E rogando a Ti que permaneça conosco, mas nos permita encerrar essa primeira parte da nossa reunião, te dando graças por tudo. E leve a Deus, nosso Pai, os nossos agradecimentos sinceros por tudo isso, agora e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Quanta luz nesse ano.